Contam que Jesus, certo dia andava. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas desse canal Café com Evangelho Mundial ou Internacional. Muito bom estar aqui para continuar aqui a leitura do livro Ansiedades de Aloísio Silva. Hoje o tema Civilização do Medo. A partir dos anos de 1750, o mundo espiritual reuniu um grupo de espíritos com o objetivo de implantar na Terra o projeto do mundo de regeneração. Muitos desses espíritos reencarnaram, outros estão reencarnando e outros ainda vão reencarnar. O último grupo, com o objetivo de viver os primeiros anos da regeneração. Para que o projeto de Jesus fosse implantado na Terra, as primeiras providências deveriam ser tomadas, ou seja, esvaziar os vales espirituais, as zonas umbralinas. As consequências dessa decisão seria a multiplicação de reencarnados que passariam de 750 milhões para 8 bilhões. Seres que, ilimitados pelo poder do espírito, teriam a anestesia da carne e a consequente migração para um planeta primitivo em esfera próxima da Terra, cuja localização será a poucos anos-luz do planeta azul. Aquele que ainda não reencarnaram, aqueles tentam manipular a população do planeta, tomando o controle dos principais meios de comunicação, principalmente aquela mídia que não permite a interação do público utilizando a hipnose da massa. Disseminando e divulgando a droga que rouba a lucidez, estimulando a manifestação de grupos que defendem a eutanásia, o aborto, a pena de morte, a liberação das drogas, a corrupção política e outros tipos de homicídios e autocídios. Por isso, querido amigo, querida amiga, fiquem atentos às transmissões das trevas. Se você não pode participar questionando, dialogando, você está sob o efeito da hipnose, técnicas muito conhecidas por nós desencarnados, comprometidos em combater o bem e a mensagem de Jesus. Ao mesmo tempo, multidões de espíritos comprometidos com Jesus abandonaram o lar de regeneração para reencarnar na Terra e fazer a implantação do projeto de Jesus Cristo, o projeto da regeneração da Terra. Vigiai, vigiai cada mensagem que recebe atenção com as fontes de onde elas vêm. Se perceberem que essa fonte só dissemina o pessimismo, o terror, o medo, está na hora de optar por outras fontes. O progresso que envolve a Terra lhes oferece vários tipos de comunicação, vários tipos de mídia, vários tipos de mensagens. Você define o tipo de mensagem que quer receber. Jesus disse: é pelos frutos que se conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Não se pode colher figos de uma videira. Vigiai, vigiai e orai, para não caírem em tentação. Multidões de seres humanos estão fazendo o bem nos 4 cantos da terra. Descubra-os, disseminai-os, compartilhe as realizações beneficentes
e ficais surdos aos atos maleficentes. Sejamos nós partícipes da implantação do reino de Deus na terra, para podermos participar do rebanho, cujo pastor é Jesus Cristo. Escolha o bem, ouça o bem, veja o bem, leia o bem, e o bem fará morada em vós. E direis: Senhor, já não sou eu, mas o Cristo que vive em mim. Como cicatrizes. Os momentos na vida às vezes são suaves, alegres, tristes, às vezes são intensos, profundos, transformam boas existências. São dolorosos como um corte profundo, sangram nossa alma, a dor parece que será insuportável, o tempo parece eterno, mas como feridas, suturada devidamente, passa e o tempo ajuda a transformar em uma cicatriz que marca para sempre, ou bela como uma tatuagem da juventude. A descoberta de ser vítima de uma infidelidade conjugal e o seguinte rompimento com o abandono e a opção pela pessoa que invadiu a relação a dois. Só quem passou pela experiência sabe como é dolorida e de demorada cicatrização. No entanto, com uma boa suturação, ou seja, vencendo o vitimismo, investindo no auto-amor, a pessoa sairá fortalecida. No entanto, com uma boa suturação, ou seja, vencendo o vitimismo, investindo no auto-amor, a pessoa sairá fortalecida. A ferida dolorida, aos poucos, transformam-se em uma bela cicatriz que representará um troféu por vencer um momento tão difícil. A médio e longo prazo, poderá falar do fato, dar risadas e provar a si mesma o quanto é forte e a potencialidade que tem em breves desafios. O outro caminho é permanecer presa no lodaçal da amargura, do ódio, da mágoa, da autocomiseração, culpando a outra pessoa pela infelicidade, que é sempre uma escolha pessoal. É como ferida aberta que sangra sem cessar e que dói infinitamente, como se nunca disse terminar, ser uma luz no fim da caverna. Se você passa por essa situação, a escolha entre os dois caminhos é sua. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Contam que Jesus, certo dia, andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara cegos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já é inscrito no nosso canal do Spotify? Se não se inscreveu ainda, não perca tempo. Café com Evangelho Mundial 2. Te esperamos lá. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Do livro Roteiro, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 8, A Terra. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos, a pleno céu, nossa viagem evolutiva. Comboio imenso, a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando,
permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas ergue-se depois às situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. De corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Podemos, ainda, filosoficamente classificar o planeta com mais propriedade, tomando-o por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações, na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os, por fim, de paisagens e criaturas amadas ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Outros alunos indagam dia e noite com as perquisições viciosas, perdem os valores do tempo. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primária iniciação, exigindo retribuições e homenagens, antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino, onde está recebendo as primeiras letras. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos a fim de aprender e amelhar os recursos do espírito. Compete-nos, assim, tão somente um direito: o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. O trabalho é divina lei. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, diretamente de Belo Horizonte, a nossa mineirinha Gisele de Paula. Pessoal, com muita alegria! Com muita alegria, deixou a gente aí, né, ansioso, né, Mogas? Queremos lembrar que a quantidade de mulheres na janelinha do café são as mesmas, né? Porque, por motivos diferentes, elas faltaram a Sueli, a Roseli, que rima com Sueli, e a Soninha, como diz o Mogas, né? A Soninha. Enfim, elas estão cada um com uma justificativa que faz sentido, né? Então, por isso, nosso abraço aí a essas três grandes mulheres, Sueli, Roseli e Soninha. Querido Nelson, mais uma vez você aqui, a gente se alegra. São 8h04, você tem até 8h30, ou antes, caso nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma alegria estar aqui de volta, para a gente refletir um pouquinho aqui com esse estudo, com esse capítulo do livro de Emmanuel, capítulo número 8, que se chama Terra. Para falar de Terra, a gente vai repetir aqui, para quem já é espírita, e para quem não é ainda e está chegando agora, conceitos novos. Mas mesmo para aqueles como nós, que já entendemos, compreendemos, é sempre bom repetir. Sempre bom repetir. E por que é bom repetir? É bom repetir para relembrar, para a gente perceber exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta Terra, nesse momento, nessa casa temporária. Às vezes a gente esquece, né? É tanta correria, tanta coisa na vida. Estamos assoberbados, vivenciando aqui no planeta Terra, no mundo material, esquecemos às vezes do mundo espiritual.
Momentos como esse, momentos quando a gente busca uma leitura edificante, o Evangelho, busca parar um pouco, desacelerar e refletir sobre a vida, sobre o mundo, sobre o porquê, o para quê, ou melhor, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? São perguntas importantíssimas que poucos de nós fazemos, ou então não temos tempo, passa corrido, passa batido, a gente acaba esquecendo. Então está aqui o convite de Emmanuel, através desse capítulo, Terra, para a gente perceber que essa vida é só um momento, essa casa temporária, como tantas outras que passamos, tantas vidas. Entender isso como o Emmanuel nos traz aqui numa alegoria, e a alegoria é bom por quê? Porque fica mais fácil da gente compreender. Então, Emmanuel traz aqui a questão do comboio. Aliás, comboio aqui como fala em Portugal. No Brasil fala trem, né? Então, a gente entender esse grande comboio, esse grande trem, com diferentes vagões. Ele fala aqui sobre classes sociais, que a gente vai falar um pouquinho já já, mas fala principalmente de um aspecto que eu gostei muito, que é a história da escola. Por quê? Porque somos alunos nesse grande comboio. O propósito aqui é aprender. Aprender, quem é que aprende? Aprende aquele que não sabe. Quem é que não sabe? O imperfeito. Quem é o imperfeito? Somos todos nós. Rumo à perfeição. Caminhando passo a passo, aprendendo através de mais uma encarnação tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso galgar evolutivo, enquanto espírito imortais que somos, vivenciando só mais uma experiência. Essa experiência agora, essa vida, esse momento. Estamos aqui num vagão X, outro Y e outro Z. E o porquê desse vagão? Por que será que a gente está no vagão X? E por que o outro está no Y? E por que o outro está no Z? Sabe por quê? Eu vou dizer. Porque existe um planejamento para isso. Existe o planejamento reencarnatório que nos coloca em circunstâncias propícias, ou no vagão certo, para a gente vivenciar aquilo que a gente precisa vivenciar. Então é importante a gente parar um pouco, refletir, olhar para o lado, olhar para o nosso vagão e entender o que esse vagão tem a ver com o meu crescimento, com as minhas questões de foro íntimo. O externo vai só proporcionar para a gente, sabe o que, pessoal? Estímulos para a gente trabalhar o interno. O que é o interno? Somos nós, espíritos imortais. Então, é através dessas circunstâncias no nosso externo, devidamente preparadas, não é à toa. Quem acredita que caiu da boca da cegonha aqui, nessa família, nesse lugar, nessa época, nesse país, calma lá, vamos botar o pé no chão aqui, pessoal. Sem ilusões, tá? Nada é por acaso. Então, você nasceu, você encarnou e está nesse contexto, principalmente no aspecto do nascimento e a família e o meio, e tudo isso que vai te dar oportunidades de vivenciar aquilo que nós necessitamos. E olha só, o necessário às vezes está longe do que a gente quer, tá? Que querer é uma coisa, precisar é outra. E aqui que vem os chamados problemas ou desafios. Entender o que a vida nos envia como oportunidade de crescimento, que é o grande diferencial. Por quê? Porque é mais fácil repelir aquilo como um grande problema e eu quero me afastar. Deus me livre. Espera aí, Deus me livre ou será que é exatamente Deus, vamos colocar assim entre aspas, Deus, está nos enviando essa oportunidade de crescimento? Através da dificuldade, sim. Através do desafio, sim. Para o nosso crescimento interior. Atenção, pessoal, é difícil falar aqui, eu estou jogando numa generalização, tá? Vamos analisar com calma cada questão de foro íntimo, cada desafio, cada dificuldade ou cada problema, para a gente perceber o que isso tem a ver conosco. Não dá também para passar receita de bolo e dizer que é tudo assim, calma. Há problemas e problemas, há dores e dores, há sofrimentos e sofrimentos. Há muito do sofrimento que é voluntário. Quando o sofrimento é voluntário, quer dizer que é o seguinte, não precisa. E mesmo assim a gente vai lá, por exemplo. Então são várias questões que a gente para um pouco para pensar
E eu acho que o convite aqui de uma palestra como essa, o convite de Emmanuel, nesse livro, ou nesse capítulo, é exatamente a gente se questionar. Tem uma pesquisa que já saiu há algum tempo, que fizeram na rua, não foi no meio espírita não, tá, pessoal? Nem no meio religioso algum. Perguntaram assim, você já pensou o porquê da vida? E a resposta foi, 80% disse que não, porque nunca tinha pensado. Aquela coisa, né? Tá na correria, no dia a dia, não para pensar nessas coisas. 17% responderam que sim, que uma vez pensaram o porquê da vida, mas acaba esquecendo. Sabe como é que é? Não dá tempo para pensar nessas coisas, parar e refletir. E 3% somente disseram que sim, que param e pensam e refletem. Agora, o refletir é o primeiro passo. Perguntar é uma coisa. Segundo passo, a ação. O que é a ação? Reforma íntima. É entender o porquê, o para quê e perceber o quanto nós podemos melhorar enquanto indivíduos. Porque senão não tem propósito. Saber só por saber, falar, tá bom, legal. E aí? O que eu estou fazendo diferente? O que você está fazendo diferente? Entender, refletir essa vida como uma experiência quer dizer que tem aprendizado a ser adquirido. Porque passa logo, passa rápido. E a questão que vem é o que a gente está fazendo com essa vida? Estamos aproveitando ou estamos, como Emmanuel falou, na ociosidade? Ah, agora não. Que isso? Deixa para depois. Pendura na conta aí, ó, deixa para a próxima encarnação. Quantos de nós agimos assim? E deixa cada um agir da sua forma. O que eu quero convidar aqui é você que me escuta, que está me vendo. A reflexão é sempre pessoal, tá? A gente costuma muito dizer assim, o meu marido tinha que assistir essa palestra. Eu estou lembrando dele. A minha irmã, isso é para ela. É para ela, ela tinha que estar ouvindo uma coisa dessa para mexer ali com ela. Estamos todos no nosso processo evolutivo individualmente. Então, se está batendo para você aí, ó, te questiona. É contigo. Se o outro ouvir, claro, ótimo, seria bom. Se a gente puder levar uma palavra para ele, conversar, ajudar uma reflexão, 100%. E se não fizer, está cada um no seu momento. A preocupação aqui é como você, enquanto espírito reencarnante, nessa vida, nesse momento, nesse contexto, o que você está tirando desse planeta Terra? Vamos relembrar lá o Evangelho. 3 aspectos importantes para a gente distinguir ou classificar. A vida como um todo é dividida mais ou menos assim, como uma escola, às vezes, como uma prisão, outras, ou como hospital, muitas vezes. E aqui a gente vai entender que o processo da reencarnação vai ser aprendizado. Aprendizado quando é escola, vou compartilhar um pouco o Nelson aqui, tá? Eu não era muito da escola, não, tá? Não gostava muito. E quando era época de teste ou de prova, aí dava uma dor de barriga, nossa, um nervosismo, não dormia direito. Por quê? Porque prova é um desafio. Prova é meio chato, né? Não sei para vocês, mas para mim, tá? Que eu estou compartilhando. E aí rola aquela tensão, por mais que eu soubesse ou não soubesse a matéria. É um momento desafiador. Vamos lembrar? A gente está falando de prova de escola, né? O que é uma característica dos espíritos que necessitam evoluir como nós, rumo à perfeição? Vivemos num mundo, num planeta de provas e expiações. Então, se a gente está aqui, não é por acaso. A gente está aqui exatamente para provar e ou para expiar. Então, a gente tem aqui a característica prova, como escola, e o aprendizado se deve através da prática, porque teoria é muito fácil. Resumindo, o que é teoria? Eu falar aqui para vocês. Nossa, que bom uma palestra espírita, o estudo é tão bonito, toca a minha alma, toca o meu coração. Ótimo, e essa é a ideia. Agora, sabe quando é que é a hora do vamos ver? Quando desliga aqui a câmera e acaba aqui a palestra. É o desafio para o Nelson, o desafio para você que me escuta e talvez isso esteja tocando você. Aí que é a prova. É na hora do conflito, do atrito, do diferente. Aqui que a gente vai ver como é que a gente está exercitando aquilo que já faz sentido para nós. E o que faz sentido para nós?
É o Evangelho do Cristo. No final das contas, é isso que a gente está falando. Agora, o Evangelho do Cristo é muito bonito no livro, é muito bonito na palestra, no centro espírita. E a gente consegue trazer isso para a prática, para o dia a dia, na hora do vamos ver? Ou não? Então, a gente tem aqui o aspecto escola. É trazer a teoria e fazer a prova. A prova é a prática. Temos a prisão. Prisão. A prisão, eu nunca tive na prisão, tá, pessoal? Mas a gente sabe que não é algo muito legal, né? Mas a prisão não como punição, mas a prisão como aprendizado, retratação, que muitas vezes se faz necessário para a gente aprender, muitas vezes rebeldes, num processo expiatório, aonde nós permanecemos intencionalmente no mal, sabendo o que é o certo e o que é o errado, e mesmo assim a gente vai lá uma, duas, três, é isso mesmo, eu sou mal, eu vou fazer, farinha pouca, meu perão primeiro, orgulho e egoísmo lá no topo batendo, e a gente tá que tá, e aí às vezes vem a prisão para a gente ser condicionado ou restrito a certas circunstâncias da vida, para parar e refletir melhor. Para quê? Para tomar um novo caminho. Essa é uma visão um pouco distorcida que a gente tem da prisão, muito como uma punição. Mas, no final das contas, a prisão vem como um processo de aprendizado, reavaliação de conceitos, de condutas e de escolhas na vida. Então, para isso que é a prisão, e que muitas vezes a nossa encarnação pode estar caracterizada assim, como nos diz o Evangelho, como escola, como prisão, e também como hospital. Hospital eu já tive. E não é muito legal. Por quê? Porque o hospital, quando a gente está lá, é que a gente está precisando se recuperar, curar alguma doença. Através de alguma dor que a gente chega lá, às vezes estrupiado, depois de passar por algo muito mal, e que a gente necessita do hospital para recondicionar, para voltar, talvez, aquilo que estava antes e pronto, de alguma forma não está mais em plenitude, ou 100%, digamos assim. Então, muitas vezes, essa encarnação é também um hospital. Hospital por quê? Porque talvez num passado, a gente em outras vidas, ou não só, fizemos escolhas que nos machucou um pouco. E a gente volta em condições de muitas vezes precárias, e aqui nesse processo reencarnatório a gente tem a oportunidade de restabelecer e voltar a uma plenitude, ou um equilíbrio que talvez tenha sido perdido. E daí a gente pode aqui conjecturar e levar para várias análises o que é a vida. A vida, o planeta Terra, o que a gente está fazendo aqui. E claro que o mais importante é a gente entender, principalmente, que é através da reencarnação que a gente vai entender o porquê ou para quê, a necessidade de estar de volta. Muitas vezes a gente repele. Por que a gente repele? Porque a gente olha para o mundo e fala assim, nossa, só tem tristeza, só tem desgraça, quanta coisa ruim. E é verdade. E é verdade. Ninguém vai aqui achar que é o mundo da Disneylândia. A predominância do mal ainda existe. Ok? Mas o que isso tem a ver com a minha caminhada? Porque há crescimento, há algo que eu tenho ou devo tirar através desse cenário triste e doloroso que me cerca. Ou alguém acha que é muito bom para estar aqui? Ah, não vejo a hora de ir embora logo, porque esse mundo aqui não tem nada a ver comigo. Será que foi Deus que errou? Será que a espiritualidade de luz no teu planejamento reencarnatório fez as contas erradas ali, deu o endereço errado, era para estar num outro momento, ou num outro planeta, e ali, sem querer, ai caramba, poxa, foi um erro? Será que tem erro? É importante a gente parar para pensar nisso, porque às vezes vivemos assim, contando as horas para ir embora, um pouco acreditando naquela história de que lá vai ser um céu iluminado e vai ser muito melhor. E claro que vai ser melhor no lado de lá, tá? Mas olha só, se a gente está aqui, é que a gente tem que estar aqui e aprender. Então, por mais que a gente vá, a gente vai voltar em condições muito similares que tem a ver exatamente com a nossa necessidade de crescimento. Estamos aqui porque
precisamos, porque necessitamos. Isso tem a ver comigo, Nelson, que estou encarnado aqui. Isso tem a ver contigo que está escutando aí e me vendo. Através da reencarnação que a gente vai dando continuidade, dando sentido para a vida e vai evoluindo. E o que a gente está fazendo aqui no final das contas? Está aprendendo a amar. Está aprendendo a amar. Aos poucos a gente vai entendendo o que é amor de uma forma muito primária ainda, principalmente quando a gente tem um choque de realidade, o que é o amor que Jesus nos apresenta, e bate uma distância, às vezes fica até, dá uma tontura. Mas vamos lembrar uma coisa, que por mais distante que pareça ser a proposta de Jesus, o ensino de Jesus no aprendizado no amor, é algo viável, é algo realizável, ou seja, dá para fazer, dá para aprender. Com dificuldade, sim, com resistência, sim, claro que sim. Tem que ter esforço? Muito. Amar aqueles que nos são afins é fácil demais. A gente já consegue, que bom. Amar um parente que a gente gosta, um amigo, um animal, é ótimo. E para amar o inimigo, como é que faz? Aí começa o grande desafio. Não amar, talvez, a nível sentimentalmente, mas comportamentalmente, ou a base comportamental, a gente já consegue. Como é que é isso, Nelson? Vamos colocar na prática. Fazer o próximo que gostaria que fizesse consigo. Não tem sentimento envolvido, tem comportamento. Fazer o próximo é uma escolha, é uma atitude. Então, eu vou fazer com o outro. Independente se eu gosto do outro ou não, independente se ele é inimigo ou amigo, eu vou fazer com o outro que gostaria que fizesse comigo. Isso já é amor. Então, há várias formas para a gente ampliar aqui, que eu não vou me estender, para a gente entender um pouquinho como dá para amar sempre, é um aprendizado, e tem que ter esforço. E é uma dificuldade, muitas vezes, claro, porque a gente está engatinhando nesse processo evolutivo. Do primitivo à perfeição é uma longa caminhada. A gente já saiu do primitivo, mas está mais próximo do primitivo do que da perfeição. Se situar e entender os movimentos internos, quem nós somos, e essa distância que a gente está ainda desse modelo viável que o Cristo nos trouxe. Tem que fazer esforço? Claro que tem que fazer esforço. E aqui que a gente vai trabalhar o lado moral. Trabalhar o lado moral é olhar para nós e perguntar o que a gente está melhorando nesse aspecto. Porque o nosso foco, majoritariamente, é como é que eu posso melhorar materialmente. Ah, porque eu quero conquistar tal coisa, eu quero comprar tal coisa, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, e está tudo bem. Porém, muitas vezes a gente esquece ou dá pouca importância para o aspecto moral. E o que é o aspecto moral? Faz uma autoanálise, sem grandes aprofundamentos, tá, pessoal? Olha aí dentro para você e percebe aquilo que você já sabe aí contigo, que não é muito legal. Sabe aquilo que você sabe? Só você sabe, não precisa falar para ninguém. Isso aí, você sabe que não é muito legal? Você está trabalhando isso? Ou não? Eu tenho certeza, isso que está aí dentro, que não é muito legal, tem muito a ver com as suas escolhas. Fazer escolhas diferentes, atitudes diferentes. Diferentes para o bem. Como a nossa amiga estava lendo ainda há pouco, aqui antes de a gente começar, até anotei aqui. Consuma o bem, veja o bem, leia o bem, converse o bem, vivencie o bem. Você sabe o que é o bem e você sabe o que é o mal. O mal está aí dentro e o bem está aí dentro também. E aqui também, tá? Todos nós. Imperfeitos que somos, já temos virtudes e valores conquistados, ou seja, tem muita coisa boa aqui dentro e aí dentro, com você. Mas também tem imperfeições. Tem mazelas a serem lapidadas, retratadas, melhoradas. Questões de foro íntimo. Resumindo, tem orgulho e tem egoísmo aí dentro. Ah, Nelson, mas você está me chamando de orgulhoso, de egoísta? Tô. Sabe por quê? Porque está lá no Evangelho. Não é o Nelson que está falando, não. Tá? Essa eu posso chegar para trás e dizer. Quem nos diz é o Evangelho. Como?
características de espíritos reencarnantes aqui nesse planeta. Então, se você está aqui e eu estou aqui, você é egoísta, como eu sou egoísta, você é orgulhoso, como eu sou orgulhoso. Primeiro ponto, identifica o teu orgulho e o teu egoísmo. Segundo ponto, trabalha ele. Aí que vem o trabalho do lado moral. Aqui que vai ser a grande diferença, como é que a gente pode realizar melhores escolhas ao nosso favor, aprendendo a amar, sendo mais humilde, sendo mais caridoso, que é o oposto do orgulho e do egoísmo, ok? Humildade e caridade. Ser mais humilde, ser mais caridoso, não cai do céu como um pix na conta. Ser orgulho, ser humilde e ser caridoso são escolhas no dia a dia na nossa vida, onde nós vamos desenvolvendo virtudes. Virtude não cai do céu. Virtude se trabalha provando, espiando, experienciando. E é o que a gente está fazendo aqui na Terra. Conscientes ou inconscientes. Sabe qual é a diferença aqui? A gente tentar trazer para a mesa da consciência. Botar na mesa panos limpos e parar e enxergar, ou melhor, se enxergar nesse processo. Conheceis a verdade, ela vos libertará. A ideia aqui é a gente parar e tentar nos entender nesse processo. É um convite íntimo, individual para cada um. Estamos no coletivo? Claro que estamos, não à toa, não por um acaso. Para vivenciar através dessa troca todos esses desafios, todos esses obstáculos, todos esses problemas, ou melhor, todas as oportunidades. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre obstáculo e oportunidade? Vou repetir de novo, pensa aí. Qual é a diferença entre obstáculo e oportunidade? Obstáculo a gente pode chamar, às vezes, de problema, tá? Sabe qual é a diferença? Eu vou dizer. São os seus olhos. São os meus olhos. É o ponto de vista. Depende como a gente interpreta, como a gente encara, como a gente enxerga. Se os seus olhos são motivo de escândalo, arrancai-vos-ei. Fazendo um link aqui com outro trecho do Evangelho que vai para outra direção. Mas entenda que muito do que nós repelimos e acreditamos ser o grande problema, o grande obstáculo da nossa vida, tem tudo a ver com aquilo que nós necessitamos para evoluir, para crescer. São as tais provações ou as tais expiações. E que por mais que a gente corra, que nem diabo da cruz, ó, é uma piada evangélica aqui. Estamos correndo. Se tiver a ver, se tem a ver com o nosso crescimento evolutivo, com prova e expiação, pode correr à vontade. Lá na frente vai chegar, de novo, algo parecido ou similar para nos proporcionar, como uma oportunidade que a gente não enxerga, o nosso crescimento, a nossa evolução. Esse é o caminho para a evolução. Caminho para a evolução é provar e é expiar, é vivenciar aqui nessa Terra, nesse planeta, nessas condições que se apresentam para nós e tem a ver conosco. Mais uma vez, olha para ti, olha para o mundo também, mas perceba o que você está fazendo aqui. Não há acasos, não há esquecimento de Deus. Outra questão que acontece muito, olha, muita gente vai se identificar agora. Ah, já tive meus filhos, agora estou aposentada, já não tenho mais propósito na vida. Ah, por que eu não vou embora logo, né? Alguém se reconhece aí? Eu já ouvi uma história dessa? Aqui vamos trazer um entendimento mais amplo. Olha só, sabe por que você está aqui? Eu vou responder. Porque você ainda não cumpriu, ou não fez, ou não aprendeu aquilo que você tinha que aprender nessa encarnação. Se já tivesse, você já tinha ido embora. Simples assim. Então não tem esquecimento de Deus. Ih, talvez Deus me esqueceu aqui. Já nem precisava estar mais aqui, eu já podia ir embora. Ou talvez seja você que não consiga enxergar o porquê ou para que você está aqui nesse momento agora. Esses são os desafios para fazer essa autoanálise, trabalhar esse autoconhecimento e olhar aqui para as nossas mazelas, para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo,
para as nossas tentações, para o nosso lado moral mais frágil, ou pela nossa incapacidade de amar ainda, e trabalhar nessa direção. Mas trabalha quem quer. O livre-arbítrio está aí. Agora, o que a gente faz com ele, cabe a nós. Como nos diz o Emmanuel. Fala sobre a ociosidade nos vagões e cada um vai escolhendo a sua forma, a sua maneira, a sua velocidade. Enxergar as nossas mazelas ou o nosso lado menos lapidado é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente caminhar na direção para mudar, para fazer diferença, realizando novas escolhas melhores. E que escolhas são essas, Nelson, que eu não consigo entender, às vezes fico meio perdido. Tem um guiazinho que ajuda muito, tá? Consulta lá o Evangelho. O Evangelho vai te ajudar, vai ter toda a diretriz. Toda a diretriz. No passo a passo. Ah, Nelson, mas às vezes eu não tenho o Evangelho. E ainda assim eu estou na dúvida, não responde tudo. Consulta a lei de Deus. Ah, mas onde é que está a lei de Deus, Nelson? Qual é o livro que a lei de Deus está? Está aqui dentro, ó. Não está só no Nelson, não. Está com você, ó. Aí dentro, a lei de Deus. Está dentro de nós. Está na nossa consciência. Consulta ela. Consulta a lei de Deus e consulta o Evangelho, que não tem errada. Você vai chegar lá. Entendendo que, através da reforma íntima, é esse passo a passo, fazendo novas escolhas, entendendo que a vida é uma escola e que a gente possa aqui desempenhar o melhor nessa etapa, nesse momento, encarnados, nesse instante passageiro que é essa vida e que já já acaba, e que através da prática do bem, da caridade, da humildade, se fazendo útil para com todos, trabalhando no caminho do amor. É através do trabalho. O que é trabalho, Nelson? Está lá, Livro dos Espíritos. Trabalho é ser útil. Ser útil ao próximo, ser útil ao meio, ser útil a você. Ampliando esse conceito de trabalho só materialmente, aquele que a gente vai lá para ganhar um salário, para ganhar dinheiro. Trabalhar. Trabalhar é evoluir. Trabalhar no sentido de fazer o bem. No sentido de ajudar. E todos nós, independente se você já está aposentado ou não, dá para trabalhar sempre em favor do próximo, em favor do meio, ou em seu favor. Crescendo, evoluindo, ajudando, trocando, aprendendo a amar. É mais ou menos isso, pessoal. Dá para tirar muita reflexão, espero ter tocado. A ideia aqui sempre é a gente tocar. Obrigado. A ideia é parar para pensar um pouco e eu acho que é isso que nos convida mesmo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade para todos vocês. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. É muito bom te ouvir. Nós estamos aí, pessoal, aproveitando a presença do Nelson, da Roseli aqui. Nós estamos, deixa eu colocar aqui, nós estamos no Setembro Amarelo. E nossa atenção aí aos companheiros, aí, a atenção à saúde mental. E o nosso querido Nelson, ele é psicólogo, então, só para a gente ficar atento aí, não se permita adoecer aí, porque também a saúde mental te mantém de pé para a saúde física. Como diz Platão, né? Corpo e mente sãos. E agora vamos ouvir essa lindeza que fez aniversário ontem, sabia, Gisélia? Ela fez aniversário ontem. A hora que eu pegar ela, eu vou dar um abraço tão apertado, vou beijar até ela fala, chega, Aloísio, chega de beijo, até fazer isso. A nossa querida... Agora vou cantar parabéns de novo, porque ela está presente, ela é a única aniversariante, né, Chico? Que ganha parabéns 2 vezes. Parabéns para você... Paz e amor junto aos seus. Parabéns para a Roseli, com as graças de Deus. Ontem eu ouvi o filho dela cantando esse parabéns para ela na comemoração. E esse parabéns, pessoal, quem nos ensinou foram os nossos avós. Só para saber, esse parabéns do Café com o Evangelho Mundial Diferente, não fui eu que inventei, não. A Rose está aqui para
ficar atento para não pensar que sou eu, é herança dos nossos avós. Roseli, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu som está saindo bom, eu estou com problemas de internet, tá? Primeiro, parabenizar a Nelson, né, pela fala tranquila, elucidativa. E é isso que a Luísa está falando. Setembro Amarelo, todo mundo já sabe sobre o que eu vou falar, é o recorte da minha participação no Evangelho, no Café com o Evangelho. Nós tivemos um último caso de violência contra a mulher, que o homem matou a mulher e se suicidou. Então, pensar o Setembro Amarelo, pensar a doutrina espírita, pensar nós, enquanto embaixadores e embaixadoras do Cristo, é ir nessa direção que a leitura nos convoca e que o Nelson o tempo todo vem falando. O que não está bem em mim e que eu preciso cuidar. Porque ninguém chega num ato de violência contra a outra pessoa ou a si mesmo do nada. Isso começa, vai dando pistas, indícios, sinais, sintomas, e a gente precisa olhar para isso com essa seriedade do que precisa ser feito. Então, convidar as pessoas que estão nos assistindo que façam esse movimento, né? Se não estiverem se sentindo bem, se tiverem... A Luiz tem uma fala que ele, vez por outra, ele apresenta e que me representa. O único medo que eu tenho é de perder o controle de mim. Então, é sobre isso. Quando a gente começa a perder o controle de nós mesmos e de nós mesmos, é preciso parar, é preciso pensar e agir. E a leitura, eu gosto muito, né, de Maria Dolores. Maria Dolores tem no livro dela, Amor, né, que ela vai falar amor de verdade, somente amor, amor de verdade. E aí é uma pessoa, como todos nós, todas nós, que ele é trabalhador do Cristo, e ele então diz que o sonho dele era abraçar Jesus, era estar com o Cristo. E num determinado momento, ele dorme e sonha com Cristo. E aí Cristo diz para ele que ele ainda não encontrou o caminho, porque ele precisava, além de falar sobre, ele precisava também mudar o mundo, fazendo aquilo que fosse possível ao lado dele. E aí ele acorda, e quando ele começa a olhar para o lado, ele começa a observar quanto sofrimento existe que ele não tinha prestado atenção. E depois disso, então, ele começa, né, a atuar como Jesus atuava, socorrendo as pessoas, além de falar. E não tem dicotomia, falar também é importante. E aí, então, no final, ele de novo escuta o Cristo dizer para ele: se queres atingir a luz do eterno lar, eis, em teu mundo mesmo, os marcos do caminho. Trabalhar e servir. Servir e trabalhar. Então, no Setembro Amarelo, a gente convida os homens que olhem para os homens, que olhem para o colega do lado, que se olhe, que preste atenção, porque nós, mulheres, não estamos mais dando conta de salvar a vida das mulheres e dos homens, porque agora os homens matam e se matam. Então, entre vocês conseguem fazer isso. Será que a doutrina espírita está dando conta de tirar a dor do mundo? Porque a maior dor do mundo hoje advém da violência. As pessoas se matam porque sofrem homofobia. As pessoas se matam porque sofrem violência contra a mulher. As pessoas se matam porque sofrem racismo. E as pessoas se matam porque produz a violência e não dá conta de lidar com isso, porque acha que a morte é o final de tudo. E nós espíritas sabemos que não é. Não é o final de tudo. Então, o convite é esse: Aloísio, Francisco Monga, Nelson, Luiz. Olhem para os amigos de vocês, os filhos,
dos cunhados, dos pais, e dialoguem. Será que nós, homens, precisamos ser violentos para que o nosso diálogo se faça presente? Como que nós podemos amenizar a nossa voz? Como que nós podemos olhar para uma mulher e entender, ela é um sujeito de direito como eu. Deus criou ela como me criou. Eu não sou melhor do que ela. Eu não sou o Adão e ela não é a minha costela. Ela não é uma posse minha. Ela não é um pedaço meu. Então é isso. Um beijo a todas, um beijo a todos. Mas, gente, principalmente esse irmão que eu amo tanto, tanto, Aloísio, a você eternamente, meu amor. E Mogas já está ali desesperado. Mogas, você é extensão, Mogas. Porque se eu amo a Aloísio e você ama a Aloísio, eu também te amo, Mogas. Um abraço, meu amigo, um abraço, Nelson. Obrigada pelas reflexões, tá bom? Obrigado, Roseli. E agora, emocionado ainda, pessoal, nós estamos nos Instagram, sim. Instagram da SGE, do Café com o Evangelho Mundial, e do Aloísio Silva. Vamos falar o do Café com o Evangelho, que é muita gente que passou por lá. Vamos lá. Eu, Silvinha Martins, Fernanda Santos, Luiz Carlos, Sueli, que está no hospital, e Rose, porque ela não está aqui, Leila Devite e Cleonice. Então, são as pessoas que estão no Instagram do Café com o Evangelho Mundial. Também nós estamos no Facebook do Café, no Facebook do canal Espiritismo, no YouTube do Café com o Evangelho Mundial, na TV Semeador, uma TV 24 horas por dia, TV espírita. Entra lá no seu Play Store e digita o Semeador TV, tudo junto. E já baixa Espiritismo 24 horas, e todo dia às 8 horas da manhã, o Café com o Evangelho Mundial. Também estamos no Semeador YouTube, estamos no YouTube da Rai TV e da Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet. Agora vamos para Minas Gerais, ouvir a nossa mineirinha, Gisélia, suas considerações. Obrigada, Nelson, por tanta coisa que fez eu voltar na consciência, né? E a gente tem casos para contar, né? Quando a gente, desde a infância, eu fiquei pensando aqui, fazendo analogia de uma época que eu devia ter, assim, sei lá, uns 12, 13 anos, não sei, e minha mãe levou numa... a gente ia para fazer uma feira numa cidade próxima. Era onde que o pessoal do interior de Minas Gerais, né? Antigamente, eu falo antigamente que eu sou das antigamente também. E aí tinha só um ônibus em determinado horário. Aí fiquei pensando, quando falou dos vagões, aquela coisa toda aqui, dos comboios e tudo, eu lembrei desse fato. E era tanta gente, gente humilde, gente mais ou menos, gente não sei de que tudo quanto é jeito. E o interessante é que lotou o ônibus, que não tinha lugar nem para respirar. Então, se tem 2 cadeiras, a gente entrava quantos pudesse estar entrado naquela distância ali, né? E isso me marcou muito, porque me fez refletir como somos nós em determinadas situações. Porque lá, naquele momento que eu estava lá, tinha pessoas que levavam porco, galinha, tudo junto. É incrível, é uma cena que ficou na minha cabeça, né? E assim, pessoas com um sorriso, outras com tristeza, cada uma de um jeito. Então, eu falei assim, tá parecendo igual assim, essa lição de hoje, como a vida nos ensina, né?
porque minha mãe levando, aquilo ficou. Então, diversas situações eu participei assim. E é assim como você conta as coisas, é que a gente aprende, porque fica na memória, né? E a gente passa a pensar como viver melhor nesse mundo, né? Sem olhar qual vagão que você entrou, porque tinha ali uma lição, né? Pra você aprender. E aí, esse livro do Aloysio, Ansiedades, é incrível. Toda lição que tem diariamente tem o tópico que cai em cima. E é esse que você falou, né? Acho que eu já até perdi aqui, deixa eu ver. Tem aquele outro que fala vigiai e orai para não cair em tentação. Que a gente faz muito julgamento, né? Isso aí é sempre. Aí tem aqui, sejamos nós partícipes da implantação do reino de Deus na terra, para podermos participar do rebanho cujo pastor é Jesus Cristo. Por que eu contei minha história? Porque ficou gravado e com isso eu aprendi muita coisa durante a minha vida, eu pratiquei aquilo por influência ou por ensinamento que minha mãe tinha de levar a gente para aprender, ver o lado do outro e as consequências, né? Então foi muito bom, eu podia falar muita coisa, mas assim, esse fato foi marcante para mim. E por ser os vagões aqui, o comboio, né, aquela coisa toda, a gente vê que cada época da nossa vida nós estamos num comboio aprendendo alguma lição. Acho que é isso. Hoje, a da Roseli aí falando desse assunto e do Setembro Amarelo, quanto nós temos que estar passando, né, esse ensinamento para outros, até mesmo crianças, creio eu, que deve ser falado, né, que começa disso, é da criança, assim como eu entendi lá atrás, aqui também, atualmente, é nosso papel de divulgar, né, a palavra aí para todos que nos assistem. Então, é um motivo de muita alegria essa situação, porque nós temos a oportunidade de aprender e de ensinar, né? Então, é isso, é o que eu vi da sua palavra, e a gente tem que estar sempre perguntando, né, para quê, por quê, como, e tudo mais, a todo momento, porque sempre tem uma liçãozinha para nós. É isso, muito obrigada a vocês, e esteja aí sempre com a gente, todos que nos assistem, né? Mas antes, dê seu like, compartilhe, seja membro, e vamos que a gente tem muito que fazer. Muito obrigada, viu? E paz e bem e alegria para todos. Obrigado, Gisélia. E agora vamos para Portugal, ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho na Europa, Francisco Mogas. Olha, lembrando que esse Café com o Evangelho, ele é português Portugal e português brasileiro. Você viu que a Gisélia Mogas já está adaptando a linguagem. Olha, é um trem, mas aqui em Minas é um trem, mas em Portugal é comboio. Daí para frente ela começou a falar só comboio. Caramba, hein? Café com o Evangelho também é cultura. Mogas, suas considerações. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É verdade. Nelson, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. Roseli diz, e com muita razão, com passado, bem, com os pés bem assentes na terra. Olha, a propósito era a terra. E a propósito de português, vê lá como é, o Manuel é inteligente. Ele fala em comboio. Ele sabe português de Portugal também. Costuma-se dizer, dá uma no cravo, outra na ferradura. Não sei se vocês utilizam essa expressão aí no Brasil, mas gostei da abordagem do Nelson, porque quando se faz uma explanação com questões umas atrás das outras, há uma interação entre a pessoa que está a falar e a pessoa que está a ouvir, porque a pessoa que está a ouvir está a ser questionada.
e terá que fazer uma reflexão. Afinal de contas, não é porque é que nós sofremos, é para que é que nós sofremos, para que tudo isto, o que é que nós somos, na verdade. E eu costumo, às vezes, em algumas conversas que tenho com pessoas que entraram na doutrina, ou que estão no primeiro dia na doutrina, ou enfim, eu costumo dizer que os 5 livros de Kardec respondem a uma série de perguntas. Assim, o que é que sentimos, que é o nosso livro dos médios, o que é que somos? Somos espíritos, porque sofremos, temos o Evangelho que nos explica porque é que nós sofremos, para onde vamos e de onde viemos e para onde vamos. São os outros 2 livros que nos explicam tudo isso. E também nos explicam por que razão estamos aqui na Terra. Eu ontem, na revista Espírita, falei no planeta Vênus. Se vocês forem ao link e vejam um pouco, ou então vão à revista Espírita de 1862 e vejam o artigo sobre Vênus, para onde é que nós iremos, não é? O facto de não haver violência, de não haver, enfim, de nos respeitarmos uns aos outros. E interessante que refere lá que também no planeta Vênus há mais evoluídos, há seres humanos mais evoluídos uns do que os outros. E então o que é que servem os mais evoluídos? Servem de pais. São os pais que ajudam os outros menos evoluídos a progredir. Ajudam, amparam, e é um pouco, e passa um pouco por isso a nossa evolução, porque eu tenho uma educação em que ainda era olho por olho, dente por dente. Quando uma criança assim é educada, é evidente quando é adulto, a sua reação é precisamente essa, é responder o mal com o mal. Há que responder o mal com o bem, e isso é a parte mais difícil, uma das muitas dificuldades que nós temos na nossa progressão. Nelson, não te vás embora. A seguir eu vou-te marcar a tua próxima participação e queria falar contigo, porque em breve irei à Ilha da Madeira, se nos pudermos conhecer fisicamente. Se houver essa oportunidade, ótimo. Se não houver, ótimo na mesma. Irão surgir outras oportunidades. Aloísio, eu estava a me esquecer, não era? Pois era. É a Gisela que diz que ela agora fala português. Ou é a Roseli? Não sei. Alguém Quadrinhas de Mogas. Roseli, olha, com esse sotaque estás pronto para vir aqui a Portugal. E as quadrinhas dizem assim: a Terra é o nosso meio de transporte. Por vezes viajamos no requinte, por nos ser útil e não questão de sorte, outras vezes em condição de pedinte. No café vamos falar de um planeta que nos acolhe para trabalharmos. A evolução de larva para borboleta far-se-á se no bem nos entregarmos. Nelson diz que somos alunos a viajar em vagões diferentes, comboios sempre oportunos para os medrosos e valentes. Ou seja, para todos. Este comboio é para todos, sem exceção. Um bem-aja a todos e vamos que vamos. Antes de passarmos a palavra para o Luiz, nós queremos informar que agora, às 9 horas, teremos o passe virtual, tem o canal dele, você vai entrar no YouTube, vai digitar @passe virtual SGE, e você pode tomar passe 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. Também hoje, às 19 horas, teremos o estudo da mediunidade, o estudo do livro dos médiuns. Para você participar ao vivo, é só ir na descrição do vídeo, que está o link da plataforma Zoom, e entra. Se você não puder participar ao vivo, vai ficar gravado no YouTube. E amanhã, antes disso, nós estamos aí pedindo para encomendar a camiseta do Café com o Evangelho. A malha é muito boa, pessoal. Vai sair na faixa de R$40 cada camiseta. Pode ser laranja ou pode ser vermelha. E amanhã, quem estará conosco será a nossa querida Sirlene Fonseca, de Olhão, Portugal. Ou seja, continuaremos em Portugal. Também já está nas plataformas digitais o estudo do curso Psicológico Gratuito Transpessoal Joana de Anjos, a lição Fugas Psicológicas. Luiz, suas considerações.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando da Silvia aqui, se ela tivesse aqui, ela falaria, ó, daria meu tempo para continuar ouvindo o Nelson aqui, que foi bom demais, né? Com a sua voz, a tonalidade suave e firme, né? Se a gente pudesse aproveitar essa tonalidade e falar como a Sueli, como a Roseli comentou, né? Falar para os nossos irmãos, colegas aí, né? Sobre amarmos mais, né? E eu lembrei, eu gosto já mais, eu sou mineiro, eu gosto mais do trem, então eu lembrei quando eu pego o trem, então assim, a gente vai andando nos vários vagões e assim a nossa vida, né? Um dia estamos bem, um dia a gente está triste, mas como o Nelson comentou, a gente está aqui o tempo que a gente precisa para o nosso aprendizado. Lembrei também, igual ele comentou, às vezes eu ia fazer a prova, também ficava do mesmo jeito. Às vezes eu ensinava para os colegas e chegava na hora de eu escrever, dava o branco. Mas é assim mesmo, né? E eu agradeço aí. Gostei demais, eu acho que você deve ser carioca, porque esse Szinho seu aí está bem parecido. Esse S não tem S de Portugal, não. Ele não é chiado, não. Ele é o Sinho do nosso querido Rio aqui. Então, um abraço, gratidão a todos. Muito obrigado pelas suas explanações, Nelson. E como diz esqueci o companheiro lá da Austrália, vamos que vamos. Muito obrigado aí. Obrigado, Luiz. Emmanuel, ele é fantástico, né? Ele apresenta do ponto de vista da física, né? Ele vai dizer a Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico. Então, olha que interessante, né? A Terra orbitar em torno do Sol e, ao mesmo tempo, o contato com a Lua e com os demais planetas sem se chocarem. Isso é através da força magnética. Caramba, por isso que a água não entorna, gente, fica tudo dentro da bola azul, né? O nosso planeta água, como diz o Guilherme Arantes. E, ao mesmo tempo, ele usa a metáfora do comboio. Trem é tão bonito, né, Luiz? Mas trem não dá para traduzir para as outras pessoas, porque quando nos perguntam, Luiz, o que é trem? Trem, não sei, trem é trem. Né? Mineiro fala assim. Então, comboio fica mais focado. E aí ele faz essa metáfora do comboio, que é sensacional, né? Esse imenso comboio em que a gente permuta de lugar com os nossos vizinhos e companheiros, seja por nossa iniciativa, como a Roseli, que tentou permutar de lugar e falou, meninos, ajudem aí os seus coleguinhas, né? Fala para eles para tomar cuidado com relação à violência contra a mulher. Fala que eles não são superiores à mulher, nós somos iguais, está lá no Livro dos Espíritos. Então, o Juscelino comentou que ele foi ele mais 30 pessoas para o presídio, com o objetivo de fazer, que eu acho correto, só visitar a Rose, substituir a família do presidiário. Ouvi-lo, falar coisas boas, sem proselitismo religioso. É assim que eu penso que tem que ser a visita a qualquer instituição. Não é para pregar nada. É para lá abraçar, acolher. Então, naquele momento, aquela equipe trocou de lugar. Foi para o vagão onde estão os nossos irmãos presidiários. Nós podemos ir assim, ou podemos ir por força da necessidade. Então, essa grande moradia, prova da reencarnação, diz Emmanuel, essa grande moradia que é o planeta Terra. Querido Nelson, suas considerações finais, volte sempre. Quero agradecer, consideração final, reforçar aqui a importância do Setembro Amarelo. Acho que é cada vez mais animador essa consciência planetária, vamos dizer assim, com o aspecto mental, com a saúde mental. Falar de saúde mental, a gente vai falar sobre a saúde do espírito, como disse a nossa amiga ainda há pouco, né?
O maior medo que eu tenho é de perder controle sobre mim mesmo. Eu gosto de uma frase que me lembrei aqui, nesse momento, que diz o seguinte: o que a gente não controla, nos controla. Então, entender isso é importante, principalmente fazendo esse vínculo com o autoconhecimento e tentando trazer, entender quem nós somos. Né? Que espírito é esse? Ok, temos essa personalidade aqui agora, mas dá uma olhadinha lá nas nossas tendências, inclinações. A gente vai perceber, vai ter muita coisa boa, mas vai ter coisa menos boa também. E é por aí. Mas, enfim, é para fechar, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom, sempre valoroso. E essa troca a gente vai construindo junto e aprendendo uns com os outros. Obrigado mais uma vez.